Gente, vocês lembram a semana passada que nós estudamos os corpos, né? Quantos corpos são mesmo? 7 corpos, né? Qual é o corpo mais próximo à divindade? Que pergunta! A divindade espiritual. Quem é a divindade? Eu ou outra? Não. Todos nós temos todos os 7 corpos com níveis e subníveis, né? Que depois nós vamos estudar melhor esses níveis e subníveis. Então, nós temos o nosso corpo físico, que é esse aqui, a nossa matéria grossa, a quem nós estamos usando agora. Tem gente que diz que é a carcaça de osso que nós estamos usando agora, que essa vai desintegrar, vai morrer e não serve para nada, a não ser para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, enquanto nós estamos aqui na Terra, porque de nada disso aqui nós vamos levar somente aquilo que nós fizermos de bom, né? Então, o corpo físico é isso aqui. Mas o mais próximo da divindade, o mais sublime dos corpos que nós temos é o átmico, né? Então, nós vamos do físico ao átmico, tá? A Vera preparou uma aula e eu até agora não fui nela. E depois nós temos o nosso segundo corpo, depois do físico. Qual é ele? Não, o átmico é a essência. Do físico, nós vamos para o etérico. O que acontece com o etérico? Qual é a função dele na nossa parte física? Tá. É nele que a gente, quando a gente vai dar passe, é no corpo etérico que a gente harmoniza os chakras? Que tá escrito. Sim, todos os nossos chakras estão localizados no nosso corpo etérico. Não que ele não esteja nos outros corpos sublimes também. Mas então, como nós vamos dar o passe, como o nosso corpo etérico é semelhante ao nosso corpo físico, ele tem a mesma formação. Ele fica mais ou menos uns 2 centímetros só maior do que o corpo físico. E ele, por exemplo, eu vou dar passo aqui na Vera, o corpo físico da Vera, eu estou tocando nele aqui. O duplo etérico, ele é um pouquinho maior. Então, ele seria nessa altura aqui. Então, quando eu vou dar o passe, eu estou harmonizando esses chakras dela. Por isso que não precisa tocar na pessoa para dar o passe? Não precisa você tocar, porque você não vai dar o passe no corpo físico, você está dando o passe no corpo, nos corpos espirituais. Ele age diretamente no etérico. Ele age diretamente no etérico. E qual é a função do corpo etérico para o nosso corpo físico? Qual é a função que ele tem no nosso corpo físico? Vamos lá. Gente, nós já estudamos isso há outros anos. É ele que gera energia? Sim. Como ele serve ou ele mata borrão, como a Vera falou aqui, ou ele serve para que ele drena todas as energias que estão no mundo espiritual, que não deixa chegar até nós. Como seria assim? Quando você tem vamos escorrer um macarrão, por exemplo. Você escorre numa peneira ele. Você só deixa ficar ali aquilo que realmente vai fazer, você vai usar. O resto, ele não deixa. Agora, se a peneira está um pouquinho fora de jeito, alguma coisa vai passar. Vai depender da nossa existência. Tá? Então, se vocês perderem algum macarrão por aí, está entrando no teu corpo físico, tá? E ele serve, e o que acontece com ele quando a gente desencarna? Eu expliquei a semana passada. Ele desliga. Ele vai se desintegrar logo após o nosso desencarne. Até, não sei se foi ali ou a Leila que perguntou sobre a cremação, foi uma das duas. A Leila que perguntou. Então,
quando você desencarna, ele é desligado, porque ele é a ligação mais próxima do corpo físico. Ele é desligado do nosso corpo físico e ele vai ficar, às vezes, vagando até ele se desintegrar. Quanto tempo ele pode levar para desintegrar? 2 dias. Hã? 2 dias. Ele vai depender da nossa situação espiritual, daquilo que nós fizemos nessa encarnação. Ele pode levar, se começar a ser desligado e desintegrado até antes do nosso desencarne, se nós tivermos no nosso tempo exato cumprido o tempo determinado que nós tivemos na nossa vida, ou ele pode levar até 30 dias para se desintegrar totalmente. Então são os famosos fantasmas que acontecem nos cemitérios, que ou mesmo podem vir dentro de casa. Existe um caso, uma vez, um filho de uma amiga minha que desencarnou, e já fazia 3 dias que ele tinha desencarnado, e de repente eles viam, ele passava correndo dentro de casa. Era porque ele desencarnou num acidente e ele não tinha ainda desintegrado tudo isso ali. E como é que os que não entendiam sabiam? Porque, não sei se vocês conhecem, que tinha uma árvore, eu até tinha lá em casa, nem tenho mais, onde tinha todas as fotografias penduradas ela botava o pai, a mãe, os filhos, tudo ali pendurado, e a fotografia dele começava a balançar. A Adriana deve saber, era o Roberto. Filho de uma amiga minha. Já faz anos. E olha, justamente hoje, 7 de agosto, deve estar fazendo uns... Foi logo que você casou, uns 25 anos a 30, mais ou menos. Pois é, não precisa entregar tanto, né? Então foi uma coisa assim que marcou, porque todo mundo sabia que eu já trabalhava numa casa espírita e foram me perguntar o porquê que eles vinham ali dentro de casa e o porquê que aquela fotografia se mexia. Daí foi explicado, era uma maneira que ele tinha de mostrar que ele ainda estava ali e que era ele, porque as outras fotos não se mexiam nenhuma, só a dele, tá? Então, o duplo etérico, como eu já falei, ele desintegra quando a gente desencarna. Ele pode começar já antes, dependendo, vamos supor que eu vá desencarnar com 80 anos e a minha proposta encarnatória era até 75, ele ficou um pouquinho mais junto comigo, ou por merecimento, ou para me terminar de cumprir uma missão que eu comecei mais tarde, ou ele pode, por uma morte prematura, desintegrar antes, tá? Ele não vai ficar grudado no corpo físico, o perispírito até pode ficar grudado. Quando houver cremação, ele não vai ficar ligado inteiro no corpo físico, ficarão em algumas células também, tá? Depois desses 2 corpos, nós temos o outro. Qual seria? Leiam ali, gente. Olha a cola! Tá, é o nosso corpo astral, também conhecido como perispírito. Ele também tem o formato do nosso corpo físico, tem a mesma formação. E ele tem as mesmas características do nosso corpo físico, da última encarnação que nós tivemos. Se por um acaso, vamos supor, em uma encarnação, eu tive uma encarnação a quem eu me identifiquei mais, eu consegui evoluir mais. Quando eu desencarnar, vamos supor que em uma outra encarnação, não quando eu fui mais superiora, né? Em outra encarnação, quando eu tive uma encarnação melhor, nessa aqui, quando eu desencarnar, eu posso voltar a readquirir aquele corpo espiritual, aonde eu tive melhor identificação, melhor evolução espiritual. Eu posso readquirir ele, mas eu também posso ficar com esse que eu estou aqui. Então, é uma pergunta que faz: por que tem muitos pretos velhos que conservam essa configuração de preto velho? Por quê? Porque, por serem uns espíritos elevados,
já levados não espiritualmente, levados em maldade, como em função de ter grande hierarquia, eles vieram às vezes como escravos, não por ser preto, porque vocês sabem que se vocês leem várias literaturas, não só espíritas, existiam escravos já no tempo do Egito ou em outros lugares, e que nem todos eram da raça negra. Nós nos referimos à raça negra porque foram os escravos das Américas. Então, o porquê que eles ficam com uma configuração de pretos velhos ou de preta velha? Por quê? Porque foi com essa encarnação que eles adquiriram a humildade, aprenderam a ter o domínio da humildade. Então, o medo, isso foi uma pretinha que trabalha comigo que disse, o medo que ela tem, mas você não sabe o medo que eu tenho, Zifia. É isso que ela diz. De voltar a reencarnar novamente e cometer os mesmos erros que eles cometeram em outras encarnações, eles conservam aquela configuração para eles lembrarem sempre de que eles tiveram que sofrer na própria carne, na própria pele, alguma coisa para poder melhorar. Tá? Inclusive, existem espíritos que trabalham no mundo espiritual e que eles vêm trabalhar nas zonas umbralinas, e por mais a luminosidade que eles tenham, eles fazem com que uma encarnação onde eles tiveram uma configuração não tão bonita, eles readquirem essa formação que está no nosso corpo astral, para eles poderem trabalhar na zona umbralina. É a mesma coisa assim, se chegar uma festa, vamos supor, todo mundo lá numa beca bem arrumado e tudo, e chegar uma pessoa mal vestida e suja, você não vai gostar muito, né? Você vai querer que esteja igual. E se você chegar numa festa, num lugar onde está todo mundo sujo, maltrapilho, e você chegar lá todo enfeitado de salto, de pintura, de cabelo arrumado, você não vai se sentir bem e eles também não vão se sentir. É a mesma coisa. Então, quando você precisa ir trabalhar em zonas umbralinas, você vai readquirir algum desses níveis do teu corpo astral para ir trabalhar lá. Muita gente vem às vezes dizendo, eu me vi numa situação assim, eu estava nessa formação. Muitas vezes não é alguma obsessão, é simplesmente você se propôs a ir trabalhar e você, para poder ajudar, você teve que adquirir essa forma, tá? Você não vai regredir com isso ali, você só adquiriu aquilo ali para ir trabalhar no mundo espiritual. Você só trabalha no mundo espiritual usando esse tipo de técnica. Você sabe também, como já foi falado na obsessão, que os espíritos que vão trabalhar nesses lugares, tanto nas zonas umbralinas como nas regiões mais elevadas, eles precisam do ectoplasma. E o ectoplasma só se tem quando se tem o corpo físico. Eles usam isso aí para poder ir lá. E quando a gente se propõe a ir trabalhar no quem é Legião sabe, eles levam sempre um encarnado para ir junto, para eles poderem pegar aquela energia, para eles poderem fazer um trabalho no mundo espiritual, tanto de alta vibração como de baixa vibração. Então, a gente tem que procurar a trabalhar no bem quando a gente está com boa vibração. Tá? Alguma dúvida sobre esses 3 corpos? Não? Oba, então na próxima aula alguém vai dar uma explicação melhor sobre eles. Oi? As personalidades, tudo isso fica quando a gente desdobra? Fica, dependendo da personalidade que você tiver. No corpo astral. No corpo astral, ou no mental inferior, ou no mental superior.
Pode ficar em qualquer uma delas, dependendo da situação. A consciência fica, do que você viveu, fica lá No búdico, sim. A consciência é o registro. mas aquela configuração que você tinha naquela vivência, ela fica também no corpo astral. Quando a gente trabalha na mesa e a gente resgata aquela personalidade, vai buscar o que aconteceu, a consciência para ela vivenciar aquilo, né? Não é a pessoa que está ali, uma parte da consciência dela, a gente vai buscar aquela parte da consciência do búdico. Ela vivencia aquela configuração, trazendo aquela configuração aí sim pelo corpo astral, que se modifica naquela configuração que ela assumia naquela vivência. Mas o registro daquela vivência está no búdico. Isso quer dizer que qualquer coisa que eu venha cometer nessa vida, onde fica registrado, que eu vou trazer numa próxima, numa outra reencarnação, ficaria nesse corpo astral. Ele fica no corpo astral, mas o registro total fica no corpo búdico. Eu acho que eu trabalhei como dirigente, dirigi a mesa segunda-feira, porque o Sadi e a Ana Luna estavam viajando, e eu trabalhei com a Joarana. E a Joarana viu que notou que eu trabalhei com alguma coisa diferente. Quando eu harmonizo os chakras, isso é bom para os dirigentes também, podem utilizar em um trabalho de mesa. Quando eu harmonizo os chakras e eu limpo o cordão, eu tiro nódulos, energias negativas do cordão, limpo como todo mundo faz com o amarelo limão por dentro, o violeta por fora, vou até o corpo búdico, transmuto essas energias negativas e trago energias positivas para o corpo, para elas virem, retirando tudo que há de negativo, não dando energia nos corpos, nos outros corpos, mas para ela harmonizar os corpos, o mental superior, o mental inferior e o corpo astral, e para chegar até o corpo físico e daí sim energizar o corpo físico, como energizando os nadis e meridianos do corpo físico, que é outra coisa que a Helenita não veio, mas ela vai dar essa aula para nós, de nadis e meridianos. Acho que ela está fugindo. E entendeu o porquê que eu fiz isso? Porque daí eu vou buscar aquela energia, porque é onde está registrado todas as nossas encarnações. Então eu vou lá em busca da energia positiva e trago harmonizando esses corpos. É um meio dos doutrinadores utilizarem isso aí também. Não em todos os casos, porque é que nem eu sempre digo, cada doutrinador tem a sua técnica de trabalho. Trabalhando com amor, trabalhando com harmonia, todas as técnicas são válidas. Só que cada um tem uma maneira de trabalhar. Quem já trabalhou com a Adriana sabe que a Adriana tem uma técnica. Quem trabalhou com a Vera tem uma técnica. Eu tenho outra. O Giovano, não é a Adriana, né? O Giovano tem outra. O Nelson tem outra. Então cada um tem uma técnica. Hoje sou eu que estou roubando o microfone dela, né? Isso que a dona Tânia falou, eu não sabia. Isso que ela explicou agora, eu não conhecia. Achei muito legal. Uma coisa que eu faço, às vezes, é, naturalmente, que na hora a gente não tem, né, metade do conhecimento da dona Tânia, então eu não tenho essa consciência, eu vou lá buscar do búdico, de jeito nenhum. Uma coisa que muitas vezes eu faço, em algumas situações que a pessoa passou por vivências muito difíceis, que as personalidades estão muito sofridas, e ela está passando de novo nessa vivência por uma situação muito semelhante às que ela já viveu, e muitas situações, muitas vivências, ela não conseguiu superar a mesma dificuldade de agora. Quando eu termino de tratar essas situações, eu busco lá, agora estudando, né, do búdico, um registro de uma vivência que ela tenha conseguido superar. Eu busco aquela vivência, trago aquela personalidade e digo para ela, olha, é essa personalidade que vai te ajudar na personalidade atual.
para que você possa superar como como você superou nessa vivência, você possa superar as dificuldades de agora. Então eu trago esse registro positivo, a gente não tratou aqueles negativos, eu trago um registro positivo para ele atuar de uma forma mais consciente na personalidade dela atual. Mas isso vocês estão falando como se fosse algum trauma, alguma coisa que fica marcado, registrado no inconsciente. Fica registrado no inconsciente e pode estar interferindo nessa encarnação de agora. Mas o que eu estava perguntando é não em termos de consciência ou subconsciência, mas sim como eu posso trazer que ficou gravado em mim de uma outra vida, mas eu posso trazer em forma de uma doença que se reflete Sim, hoje. você pode trazer em forma de uma doença. No corpo búdico ou fica no corpo astral? Ele fica, geralmente, ele pode ficar em qualquer um dos corpos, dependendo da gravidade. Cada corpo vai ter registro de uma parte. De uma parte. Vai aparecer pelo corpo astral. Vai se manifestar a partir do corpo astral. É como se ficasse registrado aquilo. Fica registrado, as situações estão registradas nos outros corpos, incluindo o corpo búdico, porque está lá a experiência do que você viveu, está registrada lá. Porém, lembra que o que está dando molde para o corpo físico e, portanto, para a doença física, está lá a partir do corpo astral. Então, o corpo astral carrega marcas claras, nítidas, daquilo que você passou numa outra vivência. E que é importante que nessa vivência venha passando do corpo astral para o etérico e para o corpo físico, para que você, vamos colocar aí, né, resgate aquela situação, elimine aquela situação. É bastante comum a gente tratar na mesa, todo mundo sabe disso, uma doença no físico, certo? Mas que na realidade está no corpo astral. Que está lá numa outra vivência. Não adianta daí tratar, como se fosse o câncer. O câncer é uma manifestação. Não vamos afirmar, né? Existem muitas assim, razões para isso. Existem muitas razões para qualquer doença, inclusive o câncer. Eu posso arrumar um câncer nessa vivência única e exclusivamente por motivos dessa vivência. Nada a ver com as vivências anteriores. Vamos deixar isso claro. Mas, em algumas situações, e que realmente são comuns, o que eu vivi numa outra vivência, as experiências que eu tive, o que eu fiz de mal, vou colocar um recorte, né? Para o meu próprio corpo, para mim mesma, veio numa mancha no meu corpo astral, né? Veio uma mancha que eu carrego até hoje. Para que aquilo, em algum momento dessa vivência, quando eu estiver preparada, venha passando para o meu corpo físico, ou para tratar e resolver, ou para não resolver, mas eu, me entendam, pelo amor de Deus, sofrer com aquilo de uma maneira positiva, para resgatar aquilo que eu fiz comigo mesmo numa outra vivência. Que seria até uma evolução. Que é um meio de evoluir, sem dúvida nenhuma. E nem sempre pode chegar a se manifestar no físico, ela pode permanecer no astral. Ela pode até isso mesmo, a forma como eu estou agindo, aquilo que eu estou me responsabilizando, os meus atos, as minhas ações. Pode não aparecer, né? Pode também. Existem muitas possibilidades. A forma como a gente age, né, moralmente falando, pode sem dúvida nenhuma fazer com que eu resolva antes de passar para o corpo físico. E isso também pode acontecer de eu estar com algum problema e para que esse problema não passe para o corpo astral, que não venha trazer numa próxima reencarnação, eu posso tratar hoje como? Você pode tratar através como fala o Evangelho, através do amor e da caridade. Tem uma passagem no Evangelho aqui, que eu até dei uma folhada aqui assim rapidamente e não achei, que ele fala, que eu acho que eu já expliquei isso aqui, do raio que vamos supor, vai cair um raio e vai ter que atingir a Vera aqui, que está sentada aqui. A Vera foi lá e sentou justamente aqui aonde o raio iria cair. Mas a Vera, através desta vivência agora, ela teve atitudes boas.
Ela deu só nota 10 para os alunos dela na escola, ela fez todo mundo passar, na escola não, na faculdade, né? Ela fez todo mundo passar de ano, com louvor, deu bastante estrelinha para todo mundo. Ela foi para a ninfa na formatura feliz. Tá, então, o que aconteceu? Ela fez tudo isso aí, o raio vai cair, só que vai cair próximo a ela, pode atingir algumas fagulhas, como pode não atingir ela. Agora, se ela não foi uma boa professora, que ela pichou todo mundo, fez maldade, cometeu injustiças, ela o quê? O raio vai cair 2 vezes nela. Deu para você entender como é que é? Então, assim é as nossas vivências, certo? Tá. E daí o nosso outro corpo, é o nosso mental inferior. Só uma dúvida. Sim. Essa questão do ectoplasma, quando o espírito lá tem que usar outra figuração para fazer certo trabalho, ele precisa do ectoplasma. Ele pode usar a nossa que estamos desdobrado lá para cima? Sim, pode usar. Eu nem estou sabendo, né? Quer dizer, claro. No físico você pode não estar sabendo, agora espiritualmente você está sabendo que você está doando aquela energia. Por isso que é recomendado sempre você fazer uma prece antes de dormir, pedir para ir a lugares bons para estudar ou para ir se tratar em hospitais, porque existem N entidades do mundo espiritual. E se você vai dormir com a cabeça pensando em outras coisas, ou com a cabeça usou umas e outras bebidas por aí, ou fumou alguma coisa, você vai ser levado a outros lugares onde eles também vão sugar as energias. Eu nasci com várias úlceras no meu aparelho digestivo. E com isso eu tive muita complicação para ir no hospital, estourava várias vezes. Aí eu comecei a trabalhar em casa espírita, trabalhar pro próximo, e não senti mais nada. Um dia eu fui no médico fazer outra endoscopia, não tinha uma úlcera sequer, tinha curado de todas, sem. Você viu ali ela comentando ali que ela tinha ela nasceu com várias úlceras, e depois que ela começou a trabalhar na casa espírita por merecimento, ela curou, nunca mais teve nada. E isso acontece com muitas pessoas que têm problemas e que acabam se curando através da fé, através do amor, através da dedicação ao trabalho. Foi que nem a Rô Pacheco ontem na palestra dela, muito legal. Eu recomendo a todos vocês escutarem essa palestra, não uma vez só, 2 ou 3, porque ela foi excelente. Foi ou não foi, Bruno? Faz você pensar o porquê que você está dentro de uma casa espírita, o para que ela serve, e que nós não podemos ter orgulho, nem hierarquia. Por exemplo, aqui, eu estou como presidente porque me colocaram aqui, não queria, mas tem que ter alguém para dirigir. Mas isso não pode ser eu ser a melhor de todo mundo. Tem muita gente melhor do que eu aqui, muita gente que sabe mais do que eu. Foi o que eu sempre digo, eu tenho a prática, a técnica eu não tenho. Hoje eu estava tremendo de medo de vir aqui. Foi ou não foi, Vera? Isso que ela disse não é verdadeiro. Isso aí eu quero dizer, tá? Que mentir é feio. É mentira isso. É a pessoa que tem mais conhecimento, sim, tá? Isso aí não é real, desculpa dizer. Acontece, eu acho que já deve ter acontecido com alguém, ou até com a Roseli, que vem ali na frente, que quando chega para vir ler o Evangelho, você está super nervosa. Você não? Eu estou sempre tranquila. Sempre tranquila. Não, eu antes de vir aqui parece que eu não sei nada. À medida em que eu chego aqui parece que abre minha cabeça e eu sei tudo, que não sou eu que estou falando. Praticamente tem alguém me ajudando aqui. É bem assim. Tá? E é assim mesmo. Alguém me A maioria das pessoas que trabalham na mesa tem medo
de trabalhar com entidade de luz. Por que será? Entidades para passar mensagem. Não se sentem merecedoras? A maioria não se sente merecedora. Eu acho que é porque... Tu lembra quanto tempo como a Patrícia ficava sempre receosa? A Patrícia não tá aí. Não. Sempre me dizia, elas falavam, ela sempre dizia, eu quero também receber, nem quero, né? Depois desinvestiu. Quando ela recebe, não. Quem que não chegou numa mesa até hoje e disse assim, olha, tem uma entidade ali, inclusive eu, uma entidade aí que está querendo passar uma mensagem, deixa passar essa mensagem. Quem é que deixou? Não, eu não mereço. É ou não é? Todos nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança dele. Pergunta para Sandra. Sandra, você, por que não deixa passar? Mas tá melhorando. E assim é, a gente fica com medo do quê? De passar uma mensagem e errar. Então, por isso que quando eu vou receber uma mensagem, eu peço para minha pretinha velha vir, porque daí se ela falar errado, ô Zifia falou tudo errado e não tem problema nenhum. Mas, tirando brincadeira do lado, o nosso mental inferior é a nossa inteligência. Lê ele para mim, Gabriela. Inteligência, mentalidade, pensamento concreto, associação de ideia, reflexão, raciocínio, percepção, automatismos relacionados com o comodismo, gozo e prazeres mundanos. Mais o intelecto. Nesse corpo aí é mais o intelecto. Tudo aquilo que nós tivemos de prazeroso, vamos supor, do tempo em que eu fui dona de boate, ou que eu trabalhei em boate, eu estou dizendo isso aí, não, que eu não fui, porque eu devo ter sido, né? Nunca peguei nenhuma encarnação minha, mas devo ter sido. Trapezista de circo, eu sei que eu já fui. Mas, então, isso ali vai ficar no nosso corpo mental inferior, que a nossa inteligência fica ali, tá? E no nosso mental superior vai ficar os nossos egos, aquilo onde nós tivemos poder, comando, e ele é forte, gente. Ele é um dos mais fortes que tem. É difícil de nós tirarmos os nossos egos que estão localizados no nosso mental superior. Por quê? Porque nós tivemos mando. Nós fomos general, nós fomos reis, nós fomos rainha. Apareceu até uma lordesa uma vez, que foi rindo, porque ela dizia que ela era mulher do lorde e ela era lordesa. Nós dizíamos, mas não existe lordesa. Não, existe a lordesa sim, porque eu era lordesa, ela se titulou. Então, existem várias situações onde você comanda isso ali. Uma vez teve um palestrante aqui que veio dar uma palestra próximo ao Dia das Mães, e ele chegou e disse assim, eu quero homenagear as rainhas do lar. Eu digo, pelo amor de Deus, rainha não, porque eu vou querer pôr uma coroa aqui e depois o meu ego vai subir e o meu mental superior vai ficar me pegando no pé. Então, isso aí não, tá? Então, o nosso mental superior é isso aí, onde está todos os nossos mandos, os comandos. Ele age e interage entre nós, nos mandando, às vezes, fazer coisas que a gente não quer fazer, e ele acaba nos dominando. Como é que nós tiramos isso? Através da prece e da oração, nós vamos mudando as nossas atitudes. Sim? Então, o mental inferior é o bom e o mental superior é as coisas ruins? Não, de jeito nenhum. O mental inferior, ele está localizado no nosso pensamento concreto, associação de ideias, aquelas coisas que nós fizemos de uma outra maneira. O outro é aonde nós tivemos mando, e aquele outro onde foi nós tivemos, eu expliquei agora há pouco, mas fugiu. Em nenhum dos corpos tem as coisas ruins ou as coisas boas. Em todos os corpos que a gente tem, né, todos esses corpos, eles envolvem o nosso espírito. Todos eles. É uma organização de tudo que nós somos. Isso são os corpos. A gente costuma chamar que é o nosso agregado humano. Nós somos espírito, que não está ali nesses corpos. E envolvendo o nosso espírito tem todos eles.
algumas características da gente estão registradas em um corpo, outras características, potencialidades em outro corpo. Uma pessoa que é extremamente inteligente, muito racional, que tem assim uma capacidade de inteligência muito grande, tem essas características muito fortes registradas aonde? Mental inferior. No mental inferior. Ela tem o mental inferior. Nem sempre, por ter essas características, essa pessoa tem valores morais muito evoluídos. Concordam comigo? Nem sempre. Às vezes tem. Outras situações, uma pessoa assim, embora tenha essa inteligência toda e esse tamanho raciocínio, não é uma pessoa que tenha características de dominar a situação, de fazer prevalecer a sua vontade. Se ela tiver isso também, ainda que ela não tenha tanto raciocínio lógico, tanta inteligência, ela tem maiores características registradas aonde? No mental superior. Mas vocês perceberam que não é que um é melhor do que o outro. É apenas um local onde eu, registro aquelas características. É como uma gaveta. E que são necessárias para todo mundo. E que nós viemos registrando isso de acordo com a nossa evolução. E dependendo do local onde a gente esteja ou já tenha passado, essas características ficaram mais, vamos dizer, evidentes, mais intensas, mais à mostra. É só isso. Se eu tiver vivências, constantes vivências, digamos, com comandos, com rainhas e tal, o meu superior vai estar mais saliente, o meu ego. Teu mental superior vai estar mais saliente nessa encarnação. Caso contrário, digamos, eu tenha sido uma pessoa inteligente, uma pessoa diplomática, uma pessoa mais amável, vai estar mais saliente em mim, então, o mental inferior. Isso. Mas todos eles com a característica do perispírito, que é o corpo astral. Registrados de acordo com as nossas vivências. Pergunte. Não, na verdade é uma colocação. Aí o que ela falou está mais ligado a traços psicológicos do que você vem trazendo. Os corpos em si, eles têm que ser vistos como transformadores, como um atuante em tal frequência vibratória. Tipo, o espírito ele emana em todas as vibrações, e todas as mazelas morais que decorrem de todo o aprendizado dele estão nele. Ele vai mandando para esses transformadores, que são os corpos em si. Cada traço, cada vivência que traz um traço psicológico, que é aquela linha de raciocínio que você tem, de atitude, ele está mais acentuado num corpo. Não é que o corpo está acentuado, o corpo ele funciona como um transformador vibracional, ele está funcionando em todos os corpos. Mas quando talvez aquele traço psicológico que você traz, que é o que te direciona, está saliente naquele corpo, ele está impresso naquele corpo. Então, esse fato das várias vivências e do traço psicológico está mais nessa linha de característica psicológica. Você vê vivências e você pode alterná-las, você vai alternando, que vai gerando todas aquelas linhas E a mesma característica psicológica pode estar em todos os corpos, mas nessa vivência a sua personalidade pegou uma daquele corpo mental superior, porque foi um momento que você estava passando e ela florou a mais. E então, você a mesma característica. Exatamente. Se propôs nessa encarnação a ordenar aquela energia, porque tudo aquilo que vem é uma proposta reencarnatória. Eu fui lá, eu avaliei tudo aquilo que eu ia passar nessa encarnação e eu vi, eu vou conseguir fazer isso, isso e isso. Então, eu trago aquilo para fazer. Agora, vai depender da minha vivência eu conseguir drenar aquilo ali ou não, tá? Por exemplo, assim, eu tive várias vivências de mantra. Então, essa característica na minha personalidade, na tua personalidade, meu espírito é mais evidente. Mais evidente a mandar. Eu tenho, dependendo de como eu utilizei essa característica de mando, se foi de uma forma negativa ou positiva, eu vou trazer as consequências. Vai trazer as consequências nessa. E eu, trabalhando da melhor forma nessa vivência, eu posso resolver ela. Pode resolver.
resolver ela. Ou neutralizar. Neutralizar é a palavra mais correta. Você pode neutralizar, você cumpriu a etapa aquela. Então você, aquilo que você... Aquilo, essa característica do meu espírito vai ficar perdida, não. Vai continuar diferente. Não vai ficar perdido. E à medida em que nós drenarmos tudo aquilo que nós já fizemos, nós vamos ter o nosso corpo átmico, que é a essência divina, é a centelha de Deus. Porque Jesus mesmo disse, vós sois deuses. Só que nós temos que passar por isso, por várias situações, para nós chegarmos até lá. Foi que nem a avó falou ontem. Nós tivemos quantas vivências, nós passamos por quantas religiões em outras vidas, né? Nós já fomos de tudo, até ateu. Então, nós temos que aprimorar agora aquilo que nós aprendemos. E quando a gente mais estuda a doutrina espírita, mais a gente compreende o que é a nossa vida. Porque nós sabemos que a morte não existe, que o nosso corpo físico está aqui servindo só de uma casinha, por enquanto, para o nosso corpo, nossos corpos espirituais, para nós podermos chegarmos até a essência divina, que é o nosso corpo átmico e o nosso espírito eterno, que nós vamos daí poder galgar em outros mundos, tá? Eu estava conversando com a Vera agora, pouco. A semana que vem vocês tragam a apostila, tá? Nós vamos fazer uma atividade com a apostila semana que vem. Passa para ver. A 1 ou 2? Aonde fala dos corpos? Dos corpos. Só para a gente encerrar, que já está no nosso horário, cada um sempre vai ter características muito particulares. E por mais que a gente estimule todo mundo a evoluir moralmente, é importante respeitar as características que eu tenho, do meu jeito. Independente da minha evolução, né, todos nós estamos evoluindo. E provavelmente nós nos relacionamos, ainda que seja no momento do sono, com possivelmente amigos espirituais um pouco mais evoluídos. Ainda esses mais... Eu espero. Eu acredito nisso. Esses mais evoluídos também têm características peculiares. Estou querendo dizer que as questões de personalidade continuarão a existir. E é importante que a gente se aceite como é. Então, esses registros, esses traços da nossa personalidade, está tudo bem, não tem nada errado com eles. O que é importante é que a gente se conheça, né? Saiba que isso está registrado em nós, independente da característica, né? Com vibrações diferentes, possivelmente em ondas frequenciais distintas, né? Tanto é que na medida que a gente vai evoluindo, os corpos vão se sutilizando, e a gente fica depois no estado de perfeição só com o átmico. E que a gente é necessário, porque nessas dimensões que a gente atua, né? Nas mais diversas dimensões, essas características, esses traços psicológicos também se farão necessários ou mais evidentes. Então, isso vibra mais a gente está aqui em algum para momento. desenvolver as potencialidades do espírito. Sim. Então, é ampla. É uma grande muito ampla. O que é importante é a gente buscar o equilíbrio. Então, pessoas que têm característica de mando, mas muitos de nós a têm, né? É importante que nessa vivência eu tenha consciência dela e saiba utilizá-la de uma forma positiva. É apenas isso, né? Não que eu não quero que ela exista, vocês entenderam? Não é que eu não quero anular, não quero que ela suma, até porque ela não vai sumir. Eu quero transformá-la e utilizá-la de uma maneira racional, consciente e positiva. Importante isso aí que tu falou, porque eu observo assim, ó, que muitos lugares que às vezes eu frequento, trabalho, escola, grupos e tal, sinto aquela coisa de liderança, tipo assim, ó, vamos organizar, vamos fazer isso, sempre tem. Precisa de uma... Silvia, não sei, Silvia. Então, tem essa coisa. Me sinto orgulhosa por isso? Me sinto. Mas não é uma coisa tipo assim, um egoísmo, uma coisa, meu Deus, que nem sempre você vem
para drenar alguma coisa, porque nós também podemos vir com esse corpo, o mental superior, com comando, mas comandar as coisas para fazer o bem. Nós podemos ter isso também. Mas ainda está no mental superior. Está no mental superior. Então quer dizer que não seja uma coisa negativa. Não. Em todos os nossos corpos, tanto do corpo mental superior, mental inferior e corpo astral, estão registradas todas as nossas vivências e podem se caracterizar as boas ou as más. Tudo vai depender das nossas tendências maiores, porque nem sempre nós fizemos só coisas ruins, nós fizemos coisas boas também. E como a Vera falou antes, quando a gente vai fazer uma regressão, geralmente a pessoa que está fazendo a regressão, o terapeuta, ele vai no final buscar uma vivência onde você foi feliz, que tu teve uma vivência boa, para te harmonizar. A maioria deles fazem isso, tá? Se não se esqueçam de trazer a apostila da semana que vem, onde fala dos corpos, tá?